Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quinta-feira, dia 12 de maio de 2022, e o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 13, versículo do 16 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puseste em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o cenário do Evangelho de hoje é a última ceia. Jesus acaba de lavar os pés dos discípulos. Jesus, que é Deus, ele vai fazer o papel de um escravo, de um servo. O servo sofredor, conforme nos fala o profeta Isaías. E ali, quando ele cinge a sua cintura, e ali se coloca para lavar os pés de cada discípulo, é o Deus que se coloca em serviço, para dar exemplo verdadeiro. Por isso que Jesus vai dizer: o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Sabeis isso, e se puserdes em prática, sereis felizes. Jesus mostra que para os discípulos e a cada um de nós, que ele, sendo Deus, ele vai se colocar a serviço de cada um de nós, para que nós possamos ser imitadores, para que nós não sejamos tomados pelo orgulho e a vaidade. De vez de nós nos colocarmos a servir, nós queremos ser servidos. Portanto, meus irmãos, Jesus dá o verdadeiro exemplo. E isso, se nós vivermos nessa humildade de servir os nossos irmãos, nós seremos felizes. Por isso que Jesus disse, quando os discípulos discutiam quem era o maior entre eles, que o maior era aquele que se colocava em serviço de todos. Essa é a missão do discípulo, de dar testemunho verdadeiro, conforme São Francisco de Assis nos dizia, que evangelizemos com a nossa vida e, se for preciso, que usemos as palavras. E é esse o testemunho que cada um de nós, batizados, devemos assumir a nossa vida, de sermos servos, discípulos fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus conhece todos os discípulos e ele vai relatar nesse discurso seu de despedida dos discípulos, porque é a última ceia, logo Jesus será crucificado, ele vai se despedindo dos discípulos e orientando a cada um deles. Jesus vai falar que conhece a todos, ele escolheu aqueles, mas para que se cumpra a Escritura, um deles irá traí-lo, que será Judas Iscariotes. Jesus diz isso antes que aconteça, para que quando acontecer, ele já saibais, porque Jesus já havia lhe falado, mostra a autoridade, mostra que ele vai dizer que ele é, eu sou, conforme Deus falou para Moisés na sarça ardente. Como é o nome que eu vou te dizer, que eu digo para eles? Moisés pergunta a Deus, e ele vai dizer, eu sou. E é isso que Jesus é,
o próprio Deus. Portanto, a missão do discípulo é de anunciar a boa nova, e Jesus diz: aquele que recebe, aquele que o enviar, recebe o próprio Cristo, recebe a ele mesmo. E quem recebe aquele que foi enviado, recebe o próprio Deus. Quem recebe, quem foi enviado? Jesus, o Filho de Deus. Então, quem recebe o Cristo, recebe ao Pai. Que nós possamos ser discípulos fiéis, humildes, servos, obedientes, escutando a palavra de Deus e dando testemunho verdadeiro da sua palavra. O servo não pode ser maior que o seu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia a todos.